As doenças renais afetam milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo crianças que se encontram em risco. Foi o caso de Carla Beatriz, de apenas 13 anos, que teve o problema agravado por não saber se o que estava sentindo eram as consequências de um problema renal. Minha cabeça dói muito, o meu olho incha, meu pescoço dói, isso aqui meu dói aqui, ó. Minhas costas aqui dói muito, minhas pernas, meu corpo todo dói. Aí quando eu acordo todo inchado. Depois de procurar atendimento no hospital municipal e passar por exames, foi diagnosticado que um dos rins da menina teria parado de funcionar. E para melhorar a qualidade de vida da paciente, ela foi encaminhada para fazer hemodiálise. E para sensibilizar a população sobre os riscos das doenças renais, nesta terça-feira, a nefrologista Verônica Costa esteve na sessão ordinária da Câmara Municipal para falar sobre o Dia Mundial do Rim. Então, a maior parte dos pacientes que hoje precisam de diálise para viver ou de um transplante de rim, eles vêm por causa da falta do cuidado com essas doenças, que são preveníveis. Então, hoje, cerca de 90% dos pacientes que estão em diálise, eles estão lá por falta de cuidado e de diagnóstico nas fases iniciais da doença. Então, por isso a necessidade de sensibilizar a população, de alertar a sociedade para uma doença que é silenciosa. Então, ela não tem sintomas, ao contrário do que a população pensa, eu vou ter dor nos rins, não vai ter sintoma até a fase da diálise. Dona Robilene, de 29 anos, faz parte das estatísticas das pessoas com doenças renais crônicas. Há 2 anos, ela faz hemodiálise pelo menos 3 vezes por semana, mas já ciente de que para levar uma vida normal vai precisar fazer um transplante de rim. A detectação precoce é a doação de um estilo de vida saudável, sem fortes aliados para evitar o aumento do número de casos das doenças renais crônicas. E para eu poder fazer transplante, eu tenho que sair daqui de Paraupebas para poder fazer, né? Paraupebas poderia fazer, né? Se, por exemplo, a gente conseguisse, e nós podemos conseguir, né? Se o legislativo ajudar a gente também, por exemplo, se a gente conseguir 1% do orçamento do município da saúde só para o transplante, a gente poderia, né, trazer, porque em Redenção, que é próximo a Paraupebas e que tem o orçamento muito menor do que o de Paraupebas, faz transplante. Então a gente poderia fazer também. Eu acho que depende muito de vontade política, né? A detecção precoce e a adoção de um estilo de vida saudável são fortes aliados para evitar o aumento do número de casos das doenças renais crônicas. Para os órgãos de saúde pública, é fundamental combater o aumento da incidência de doença renal prevenível. Para isso, deve ser incentivada e promovida a educação para a saúde. A detectação precoce de saúde renal e a adopção de estilo de vida saudável na infância, desde o nascimento e até a idade adulta. Não fumar, não abusar de bebida alcoólica, manter o peso ideal. Então, se você está com uma barriguinha, se você está acima do peso, tem que baixar para o peso ideal. Tem que fazer atividade física regular, tá? E não se automedicar. E para aquelas pessoas que mesmo assim, por exemplo, idosos que têm mais chance também de ter doença renal, e as pessoas que são familiares de outras que já têm doença renal, essas pessoas, mesmo estando toda certinha, sem automedicação, com peso correto, elas devem fazer o exame todo ano. Em Portugal, as estatísticas apontam para que cerca de 800 mil pessoas sofram de doença renal crônica, estando em tratamento 18 mil doentes, 2/3 em diálise e 1/3 de transplantadas, sendo a prevenção primária fundamental para diminuir o número de pessoas que sofrem desta doença. Aqui no Brasil, as doenças renais crônicas têm sido um grande desafio para os órgãos de saúde pública, que trabalham com a prevenção para evitar maiores consequências. Considerando que a gente não tem transplante de rim com facilidade, esses pacientes vão ficar para sempre nessa diálise e só vai aumentando o número de pacientes que vão entrar na terapia. A gente tem uma estimativa que a gente teria que ter uma média de pelo menos 120 vagas no mínimo só para a nossa cidade. Agora, considerando que a gente atende Curionópolis, que a gente atende Canaã, que a gente atende Eldorado, a gente também tem que pensar na hora de ampliar a nossa diálise nesses municípios vizinhos, para que eles não sofram os mesmos problemas que o nosso município está sofrendo hoje também.